motivo, né, para que talvez a irmã Creuzeni falasse assim, né? Ah, pastor, está chovendo hoje, não dá para estar lá na igreja, não. Não é? Seria uma desculpa, né? Mas ela chegou, não derreteu, né? E não houve a desculpa também. Eu estava pensando nesse texto, meus amados irmãos, e a gente falou sobre o banquete das desculpas. Eu não sei se você já passou por isso, eu passei um pouquinho isso lá em casa, né? Quando nem sempre a desculpa ela tem um fundamento. Pode até justificar, mas nem sempre ela tem um fundamento. Às vezes, queridos irmãos, através de uma desculpa, nós encobrimos uma falha, algo que, de alguma forma, nós erramos. E, às vezes, a desculpa é o sentido maior. Uma determinada feita, nós estávamos num determinado lugar e uma irmã, todo dia, na escola bíblica dominical, ela chegava lá, né, para a gente, ai, gente, essa semana foi tão ruim, e não sei o quê. Irmãos, sabe que a EBD, ela começava com tonelada, porque eu falo assim, Senhor Jesus, não tem uma semana que a gente venha contar alegria, uma bênção, não sei o quê, não, ai, pastor, irmãos, essa semana não deu para estudar, porque eu tive dor de cabeça, eu tive enxaqueca, eu tive isso. Aí eu falei assim, teve um dia, eu falei assim, quando ela começou a falar, irmã, para, vamos agradecer a Deus pela semana, porque estamos vivos. Porque, meus amados irmãos, chega a determinados momentos que a gente tem que parar com determinadas situações. Não estar abrindo o nosso coração com as coisas que acontecem na realidade, mas a gente às vezes sente, meus amados irmãos, que desculpas são apenas desculpas. Esse texto, ele nos frisa de uma forma muito veemente isso. Tem vários ensinamentos. E um deles, queridos irmãos, é que talvez aqueles convidados aqui, já teve alguns irmãos aqui que já fizeram festa. Eu não sei, eu lembro, quem estava aqui na festa do meu casamento? Tem uma galera que estava na festa do meu casamento, né? Show de bola. Você teve um valor na minha festa. Carlinhos, o buffet cobrou um valor pela tua presença. Irene, cobrou um valor. E aí, a gente convida todo mundo. Mas cada um tem um preço. Já fizeram festa assim? Eu lembro do casamento do Edson. Não foi, Ed? Casou, convidou a igreja, mas teve um preço por convidado. Você já pensou, Edson? Eu sei que o Edson é tranquilão. Janaína também, nossa coreógrafa. E aí, de repente, no dia do casamento, pede o Júnior, pede a filhona lá para, fala para a galera lá se eles vão vir. Aí um fala assim, ô Edson, eu comprei um terreno. No dia do teu casamento eu vou ter que ir ver. O que você se sentiria, Edson? Oi? Eu acho que eu tenho certeza. Ah, tem certeza. A pessoa não gosta tanto de mim como pensava. Pensa bem, irmãos, naquele dia. De repente, né, o Tati, né, alguém chega para dar desculpa para a gente no dia da festa do casamento, fala assim, Tati, eu comprei 5 juntas de bois. Eu tenho que ver. Ué, no dia? Eu falo uma coisa para os irmãos, alguém compra alguma coisa sem ver? Alguém aqui já, ainda mais boi. Não é verdade? Tu compra um boi lá, de repente o bicho é tão magro, rapaz, que anda com as 4 patas na frente, né? Aí você, que isso que eu comprei? De repente tu compra um terreno, tu nunca foi ver o terreno, aí quando chega lá, irmãos, é um vale, um buraco, irmãos, né? Passa um montão de coisa dentro, caramba, e agora? Não! Primeiro a gente vê. Depois a gente adquire. Fato é que aquilo era desculpa. E quando eu olho para esse texto, alguns estudiosos também eles falam justamente isso, que
essas desculpas, elas partiam de umas pessoas que num primeiro momento foram lembradas para que pudessem estar à ceia. A primeira lembrança, talvez, queridos irmãos, foi aquele carinho de alguém que lembrou de você e você simplesmente deu uma desculpa. O que eu penso em relação a isso, o que nós podemos também pensar em relação a isso com esse texto? Há muita gente que nasceu numa família evangélica. Há muita gente que nasceu e, desde a tenra idade, tem ouvido falar de Jesus. Mas será que, de verdade, houve uma transformação e talvez essa pessoa, por não ter passado nada, falar, sabe de uma coisa? Pô, eu amo de uma forma, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas esse amor a Jesus, eu gostaria que nós pudéssemos tratar sobre 4 pontos aqui. Eu gostaria de estar com os irmãos compartilhando sobre isso. Sobre 4 textos que eu gostaria que nós pudéssemos pensar desta grande ceia, mas também olhar, meus amados irmãos, que há muitas pessoas que não entendem essa questão do amor de Deus. Porque talvez nunca passou de determinadas situações. E aí, quando o Senhor, Ele convida, está lá no banquete. Eu já ouvi uma determinada feita, era uma colega de faculdade da minha irmã, e era uma filha de pastor, e ela falou o seguinte, olha, gente, eu vejo lá o pessoal falando lá, dando testemunho, eu não tenho uma experiência com Deus, eu vou para o mundo para ver se eu tenho uma experiência com Deus. E aí, meus amados irmãos, eu penso nessa ceia, que estão ali os primeiros convidados. Quem seriam esses primeiros convidados? A gente pode falar, de repente, do judeu. Paulo, ele fala sobre isso, que o evangelho, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas, meus amados irmãos, aqueles que enchem o peito, estufam o peito, e talvez nunca provaram do verdadeiro perdão, porque acham que são tão bons que Deus tinha que recebê-lo nos céus, e não precisava nem de tomar uma decisão ao lado de Cristo, e se render ao lado de Cristo. Dentro do banquete das desculpas, e aí eu gostaria de tratar sobre um grupo de pessoas, talvez as pessoas improváveis para estar no banquete. Eu falo aos irmãos, e foi legal ver os irmãos todo arrumado no dia do meu casamento, lá, né, todo mundo arrumado, cheiroso, não sei o quê, todo mundo com a beca fina, né, mas já pensaram os irmãos, se de repente começa a entrar a galera aí, né, ó, passa lá no, como é o sindicato, passa aqui no sindicato, o pessoal fala que a galera aqui, né, passa no sindicato, chama a galera do sindicato, aí daqui a pouco os irmãos vão assim, ih pastor, o senhor convidou eles também? Aí daqui a pouco assim, gente, tem lugar ainda, ó, vai pelas ruas aí, quem você achar chama, que a comida é de graça, aí pensa daqui a pouco chegando gente mal cheirosa, de repente vai ter assim, pastor, não tem nem um pingo de amor por nós, convida, o pessoal nem toma banho para vir para a festa do pastor. Mas será que a gente está entendendo que essa ceia é uma outra ceia? Será que a gente está entendendo que essa forma que Jesus tem de abrir o seu coração e falar, olha, o evangelho não é para as pessoas prováveis, mas também para os crentes improváveis, que muitas das vezes não temos um olhar para ele, antes de falar às pessoas nas minorias, a palavra de Deus nos fala das minorias, daqueles esquecidos, daqueles que estão esquecidos nos presídios, daqueles que estão esquecidos nos hospitais, daqueles que estão esquecidos nos manicômios, daqueles que estão esquecidos, queridos irmãos, nos asilos. A palavra de Deus já nos fala sobre esse tipo de pessoa. Mas o nosso coração, muitas das vezes, está dentro de 4 paredes, adorando, cantando, está tudo certo, a gente está olhando a goteira, a gente está olhando o banco que não foi encerado, a gente está olhando a água que está lá fora, e a gente não consegue ter um olhar maior do reino de Deus. E aí, meus amados irmãos, Lucas, capítulo 7, verso de 36 a 50, eu gostaria de falar sobre pessoas improváveis, as quais Deus também tem aberto esse reino, e sempre foi assim. A palavra de Deus, ela nos diz, amados irmãos, Lucas 7, de 36 a 50,
a palavra de Deus nos diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, irmãos, o que os irmãos entendem disso aí de uma mulher da cidade? Uma pecadora. Quem seria essa mulher da cidade? O que eu ouvi aqui? Era uma prostituta. Sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, ele falava com quem? Ele falava com quem? Fala assim, com ele mesmo, julgando aquela mulher, a atitude daquela mulher, porque ele era um fariseu. Quem era o fariseu, irmãos? Era o doutor da lei, era um conhecedor da lei, era uma casta religiosa que se sentia, meus amados irmãos, por cumprirem a lei. Cumpriam, mas não viviam. Tinham a lei por tema, mas jamais dentro do coração. A interpretação nunca passou, talvez pelos corações deles, a não ser alguns que depois entendendo, dizendo, o que ele fala, irmãos? O que ele fala para ele mesmo? O que ele diz? Leia para a gente, irmãos. Posso falar mais ou menos assim na entonação que ele pensou no coração dele? Se este for o profeta, bem saberia qual e quem é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Ele não é aquilo que ele diz. Era uma provável? Era uma crente provável? Não. Era uma mulher da cidade? Era. Cheia de pecado. Mas olha lá, irmãos. Respondendo Jesus, disse-lhe, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Pô, volta lá um pouquinho. E ele ainda chama ele de... Estava caçoando de Jesus. Eu acredito, queridos irmãos, que as pessoas talvez não entendam o Senhor, que é o Deus que conhece o coração de cada um. Fala aí, mestre. Pô, mas esse mestre, ele está falando de todo o coração dele, irmãos? Claro que não. Claro que não. E aí o verso 41 fala para a gente. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro. Vem cá, Marcão. Tu me deve 500, tá? E o outro 50. Edão, vem cá. Quinhentão, aqui, ó, desse lado de cá. 50 é desse lado. E o outro 50. Vai pra gente, bênção. E não tendo eles com que pagar, Marcão, está perdoado. Edson, está perdoado. Amém? Aí faço a pergunta, qual dos dois vai amar mais? Qual dos dois vai amar mais? Vou simplificar. Marcão devia 500 milhões. E o Edson 50 reais. Quem vai amar mais? Oi? Quem devia mais? Os irmãos são bons de matemática. Só tem professor aqui com não sei o que, né, irmão? Só tem professor bom de matemática aqui. Claro, aquele que mais foi perdoado. Vamos lá. E Simão respondendo disse-lhe, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Era uma honra ao viajante que chegava.
lavar os pés, o sentimento de honra àquele que estava chegando em casa. Mas sabe o que aquela mulher me fez? Ela, com as suas lágrimas, ela lavou os meus pés. Porque ela sabe da onde ela saiu. Irmãos, muitas das vezes, os mais improváveis são aqueles que muitas das vezes são julgados dentro de uma igreja. Se Deus salvar uma prostituta, se Deus salvar um homossexual, Deus pode salvar. E às vezes ele passa pelo crivo dos fariseus. Aí, fez o que fez, agora está aí, ó, querendo trabalhar, fazer isso daí, só pode ser para querer encobrir o pecado. Talvez você nunca pensou que fosse uma dívida de gratidão, e ele entendeu o quanto foi perdoado. Porque naquele banquete, os primeiros, meus amados irmãos, cada um deu a sua desculpa. Mas o Senhor, Ele não para. Obrigado, meu irmão. Perdoado? Beleza? Na paz? Pô. Olha o sorriso de quem perdoa. Olha lá, quentão. Aí o sorriso de quem? Pô, fez mais do que obrigação, me perdoar cinquentão. Valeu. Não é assim, ó? Valeu. Pô, me perdoa de boa. Obrigado, meus irmãos. Mas, meus amados irmãos, Jesus ele se refere ali, ele vai falando para aquele homem que todas as atitudes que ele não tomou em honra ao Senhor, aquela mulher pôde ter. Ela pôde dar aquele perfume caríssimo ao Senhor. Ela não viu o valor. Ela viu quem era o mestre. A gente fica medindo, né? Ela não mediu. Ela deu o melhor. Aquele Simão, quando Jesus chega, ele não vem com o ósculo santo. O ósculo santo dá um beijo em Jesus e receber com carinho e amor. Até o julgou. Mas aquela mulher não parava de beijar os pés de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que muitas das vezes eu tenho certeza absoluta que o céu será um lugar de grandes surpresas. Não paz, meus irmãos. Será um lugar de grandes surpresas. Eu gostaria que pudéssemos pensar também, olha aí o fariseu aí, meus amados irmãos, Lucas 18, versos de 9 a 14, quando nos fala sobre a parábola do fariseu, falava sobre o fariseu e o publicano. Olha o que a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos. Achou aí, Bruna? 18, de 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em quem? Olha os primeiros convidados ali. Lembra, irmãos, eu acho interessante a palavra, que tem, irmãos, uma das pessoas que eu vejo assim, mais sinceras, né? Embora muita gente fale de Pedro, mas eu gosto de Pedro pela sinceridade de Pedro, porque Pedro é como se você olhasse Pedro e você visse o interior de Pedro exteriorizado nas atitudes, na fala de Pedro. Teve uma determinada feita que Pedro chegou e falou assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Falei: ih, Pedrão, o inimigo está te cirandando, rapaz. Vigia, Pedrão. Aí Pedro, não, aí, ó, eu sou Pedro. Ô, Pedrão, rapaz. A gente viu o que aconteceu. E ele chora copiosamente quando ele viu que ele não tinha toda a estrutura que ele achou que ele tinha. E talvez seja o grande erro das pessoas que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E quem eram os outros? Eu sou provável. Eu sou, meu filho é crente, aprendeu desde pequeno. Meus amados irmãos, eu falo que os meus garotos passaram pela moenda, que Deus é tremendo, irmãos. Porque eu sempre falei o seguinte: olha só, meu filhão, não é questão de ser filho de pastor não, rapaz. Você tem que viver a tua experiência com Deus. E meus amados irmãos, um dos meus filhos, ele foi trabalhar lá na Paraíba. E quando ele foi lá para Paraíba, meus amados irmãos, ele estava lá num trabalho, lá num hospital, e ele recebeu uma promoção e foi para o hospital. E lá no hospital tinha gente que fazia coisas erradas. E ele se posicionou como crente. No Natal, os irmãos, além de ir para lá, né? Aí eu fui para lá e falei assim: pô, não, teu pai,
poxa vida, que legal, o que ele faz? Aí o pessoal falou lá que eu fazia, né? Aí o pessoal ficou meio de olho arregalado lá, porque até algumas maldades estava pensando em fazer com o garoto, pelo fato dele ter se posicionado. E aí eu estava falando com ele, conversando com ele, cheguei na casa dele, onde ele estava lá morando, ele estava num colchão, dormindo no chão, irmãos, sem ventilador. Eu falei assim, que isso, meu filho? Ele falou assim, pai, isso vai passar. Eu falei, por que tu não pediu ajuda ao teu pai? Pai, como o Senhor falou, eu já sou homem para tomar as minhas decisões e seguir nas minhas decisões. Claro que eu comprei um ventilador. Claro que eu comprei um ventilador. Mas não era o fato dele ser um filho de um pastor. Caráter não está em família sacerdotal. Caráter está em quem deixa Deus trabalhar e viver esse caráter. Dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Os irmãos sabem quem eram os publicanos, né, irmãos? A galera cobrava ali, imposto, essas coisas todas. E o fariseu, estando em pé, olha que mais uma vez ele fala, orava com quem, irmãos? Ele falava com quem? Com ele mesmo. Porque, irmãos, a oração dele, tu já pensou se ele faz essa oração audível no templo? Todo mundo poderia dizer que ele era um falso religioso. Mas com ele mesmo, ele poderia orar, falar dessa forma. Vamos ver como é que ele estava orando, irmãos? Essa oração de humildade. Não era uma... Por que a irmã Irene está rindo? Não era uma oração de humildade, Irene? Nessa oração de humildade, vamos lá, o que ele diz? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como a Irene. Graças te dou, porque não sou como a Mirtes. Graças te dou, porque não sou como o Raul. Sou melhor do que eles. Pessoal que não faz nada. Pessoal que eu sou melhor, Senhor. Mas olha só, irmãos. A gente não falou agora há pouco de uma mulher prostituta, mas que teve o perdão do Senhor? Obrigado, Senhor, porque não sou como os demais homens roubadores. Por que está falando que o publicano era roubador, irmãos? A gente já estudou isso aqui. Injustos, adúlteros, nem ainda como... nem ainda como aquela pessoa ali. Aí ele falou da justificação. Valia nada. Posso falar uma coisa para os irmãos? Tudo isso não valia nada. Jejuo 2 vezes na semana. Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí o publicano, ele, estando em pé, aonde? De longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Eu quero dizer uma coisa, fazer uma pergunta aos irmãos aqui que são expert em matemática. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta e qualquer que a si mesmo se humilha, são pessoas improváveis. Amados irmãos, o evangelho, ele não é para as pessoas que muitas das vezes se julgam boas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem para mim, falar justamente o seguinte, pastor, o dia que eu melhorar, o dia que eu resolver esse problema, eu vou servir ao Senhor. E é por isso que a palavra de Deus nos diz sempre, eu venho como estou, venha como você está, do jeito que você está, porque quem pode trabalhar, quem pode mudar, quem pode modificar o quadro é só Deus. Talvez as pessoas ouçam o inimigo dizer justamente o seguinte, olha só,
Você não é tão bom para estar no meio daquelas pessoas. Olha o que você já fez. Como talvez muita gente às vezes diz, né, para algumas outras, dizendo o quê? Tu é crente? Eu sei o que você fez no verão passado. Mas eu tenho uma certeza em Deus e pela sua palavra. Não há. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos levantar os nossos olhos. É por isso que nós podemos olhar, meus irmãos, não de forma altiva, mas entender que ainda que lancem no rosto o nosso pecado, eu tenho a certeza que o pecado foi perdoado e lançado no mar do esquecimento por Deus. Quando nós de verdade, nós entendemos isso, ainda que não fôssemos os prováveis, ainda que nós fôssemos os primeiros convidados, mas o Senhor não se esqueceu de nós. É isso que esse texto diz para a gente. Sai pelos caminhos e valados, pelos atalhos, e força-os a entrar. Irmãos, às vezes a gente olha assim e fala assim, mas pastor, como é que essa pessoa chegou ao conhecimento de Jesus? Ela fazia isso, irmãos. Se eu não me engano, acho que foi lá no Morro do Alemão, tinha uma irmãzinha, ela já está na glória com o Senhor. Tinha um Michel, um bandidão lá, irmãos, que era temido por todo mundo. Tinha até crente que saía até da rua, né, para ele passar, porque se ele encarasse não sei o que, irmãos, era jurado de morte. Tinha muito crente que nem falava com ele. Dar folheto é brincadeira, é ruim. Teve uma irmã, uma doida, graças a Deus que tem uns doidos no evangelho, que chegou para ele e falou o seguinte: ô Michel, que fala um negócio contigo, hein? Se você não aceitar Cristo, tu vai morrer. E tu vai morrer e tu vai para o inferno. Ele olhou para aquela irmã e falou assim: rapaz, que autoridade é essa que essa mulher está falando isso para mim? Vou pegar essa mulher, vou para a igreja, esperar ela sair do culto, e vou para a igreja primeiro para ver se ela está no culto. E depois que acabar o culto, eu pego essa mulher. E teve ele lá, né? Foi lá para a igreja. E na autoridade do Senhor, ela falou para ele: ficou com medo, né? Veio para a igreja, né? É isso mesmo. Ou tu aceita Cristo, tu vai para o inferno. Ele falou assim: eu vim para cá para matar a mulher. E a mulher mais uma vez falando desaforo para mim. Meus amados irmãos, naquela noite, segundo os irmãos falaram, a polícia bateu. Houve uma chacina. E onde estava o Michel? Na igreja. Diz que ele começou a chorar, porque ele estava na igreja. As coisas aconteceram com os outros, não aconteceu com ele. E aí ele olhando para a irmã falou assim: não falei que tu ia para o inferno? Ele deixou arma, ele deixou tudo, e passou a servir ao Senhor Jesus. Era improvável, mas Deus alcança, talvez como você fosse alguém improvável. Mas no banquete da desculpa, os últimos não deram desculpas, apenas se tornaram disponíveis para estar à festa. Deus tem chamado cada um de nós para essa festa. Eu falo, o texto, né, de Lucas 14, ele termina dizendo que aqueles primeiros, eles foram esquecidos porque se julgavam muito bons. Diz que eles não participaram da ceia, porque eram bons demais. Eu não quero me auto-justificar. Eu quero todos os dias entender o poder da justificação em Cristo Jesus. E toda vez que eu pensar numa desculpa, eu queria que você pudesse pensar isso. Toda vez que você der uma desculpa: Senhor, fala a verdade ao Senhor. Senhor, eu não consigo, mas eu quero conseguir com o Senhor. Senhor, eu não consigo mudar, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar isso e aquilo na minha vida. E quando nós entendemos isso, meus amados irmãos, é totalmente diferente. O desejo do Senhor é que esteja nessa festa tanto os prováveis como os improváveis. Nós falamos aqui de perdão. Como pastor, eu tenho vivido algumas experiências. E Deus tem me dado a oportunidade
de ver tanta gente, que num primeiro momento era um crente improvável. Improvável. Uma vez me falaram que eu era louco, porque a gente fazia visita no presídio. Teve uma galera que falou, né? Quando viram a minha carteira, falou assim: ô, tu prende, tu vem visitar? Qual é o esquema aí? Qual é o esquema aí? Eu acho que o esquema é buscar a alma acima da tua posição social. Talvez tenha muita gente que se julga muito boa. Senhor, eu mereço a salvação. Senhor, se tu não me salvar, o Senhor vai ser injusto. Deus nunca será injusto. Mas o que Ele pede a um, Ele pede a outro. A mesa está posta. Quem quiser cear com o Senhor, é só entregar-lhe a vida. E isso é para os prováveis e para os improváveis. Mas os improváveis, talvez pela necessidade, talvez por tudo quanto fez, sempre tem aquele coração grato a Deus. Sabe, Senhor, eu sei, né, é interessante que na carta às igrejas, o Senhor fala isso. Lembra das tuas primeiras obras. Lembra de onde caíste. Lembra. David Wilkerson. Creio que muita gente aqui já leu o livro, né? A Cruz e o Punhal. Ele começou a evangelizar, né? E foi algo tremendo. Aquilo levou a rede de televisão. E ele falou que em um determinado momento ele parou e viu que ele estava se distanciando do projeto, que era tirar jovens das drogas. Ele saiu dos holofotes. Ele escreve depois o segundo livro, Depois de A Cruz e o Punhal. Porque ele saiu dos holofotes para estar no principal. A gente não pode perder o foco do principal. E o principal, meus amados irmãos, é o que nos faz todos os dias acordar, estar de pé, agradecer a Deus pelo fato. Às vezes eu vou brincando com a Tati e falo assim: Tati, aí de boa mesmo. Pô, é que eu não vou ver. Mas também não se assustem se no dia da minha despedida eu tiver. Aí ela: para de bobeira. Eu falei: filha, tu pensa só. Caramba, eu preguei, eu falei, eu criei. E agora eu vou estar com o Senhor para sempre. Sabe aquela dor no ciático, Marcão? Sabe aquela dor no ciático? Nunca mais. Sabe aquele remedinho de pressão? Nunca mais. Aí, irmão, eu acho que eu vou fazer igual a Eloá, chegando aqui na frente. Sabe? Por que isso? E nessa simplicidade, muitos prendem a sua vida. Foi graça, irmãos. Foi de graça, mas foi por um alto preço. Que o Senhor, Ele fale ao teu coração sobre isso. Qual é a desculpa? Ou você vai aceitar o convite do Senhor? Hoje é uma noite de decisão. O que você pretende fazer nesta noite? Venha como está. Ah, pastor, sabe o negócio? Eu tenho que resolver um negócio essa semana. Quando eu resolver essa semana que vem, sabe contigo aí, irmão, o que vai acontecer? Na segunda, na terça, como é que vai ser?
quarta-feira, tu vai estar onde? Um dia eu fiz um plano. Falei, Tati, tal dia a gente vai resolver isso aqui. Estava lá em São Paulo visitando meu filho. Os irmãos sabem disso. No hospital. Eu não esperava estar lá. Mas a nossa vida, ela é assim. Ela é tão volúvel. E nós achamos que ela é firme. A única coisa firme que podemos ter e carregar daqui é a melhor decisão que podemos tomar na nossa vida. Aceitar o bom convite.